Bom dia, nono ano. Então, vamos lá, dar continuidade a mais uma aula nossa, né? Primeiramente, a gente vai corrigir a tarefa lá do livro de atividades, tá? Então, vocês tinham lá as orientações de como seguir, né? Usando a bússola, né? Então, vocês tinham que ir fazendo felicidade, está exatamente no centro, então, e completando conforme estão ali. Essa aqui não pode ficar diferente, porque tem as coordenadas, tá? Então, vai ficar cuidar, liberdade, humanidade, igualdade, bem, felicidade, gentileza, empatia, amizade, justiça e dever, tá bom? Quem não conseguiu fazer, dá uma pausinha no vídeo e copia. Embaixo, então, vocês tinham que escolher 3 palavras desse diagrama e formar uma frase, né? Indicando-as como um norte para as boas ações. Então, 3 palavras para boas ações, fazendo uma frase aqui nas linhas a seguir. Depois disso, a gente vai lá para a página 18 do livro didático de vocês, tá? Lá no livro didático, na página 18, a gente vai começar a falar sobre ética e cidadania. Que parte é essa da ética e cidadania? Aqui nessa parte, vocês vão fazer uma leitura para poder estar entendendo melhor, tá? Então, se a gente pedir exemplo de bondade e empatia em nosso meio social, provavelmente que algumas pessoas mencionariam algum voluntário, né? As pessoas que são voluntárias. Quem são essas pessoas voluntárias? Por que elas fazem esse trabalho voluntário? Ele é momentâneo? Ele é algo só do momento, de alguma situação emergencial, de algum acidente, de alguma catástrofe? Tem pessoas que têm esse trabalho voluntário a vida toda. Por que elas topam esse trabalho? Por que elas querem esse trabalho, né? O que as motivam a trabalhar sem recompensa nenhuma financeiramente? Por que elas fazem esse trabalho, tá? É possível sobreviver? Será só através desse trabalho voluntário? O que vocês pensam sobre isso? Em seguida, a gente vai para a justa medida e vocês também farão uma leitura bem rigorosa sobre isso para poder tirar as conclusões de vocês. Aqui nesse QR Code tem um vídeo sobre o que é justiça. Ele tem mais ou menos uns 4 minutos e 43 segundos. Entram lá, assistam, é legal, é uma explicação então sobre o que é justiça, tá? Então aqui no Justa Medida, a gente tem que ver o que é o bem, né? Ele é apontado para quem? Como que eu sei que eu estou fazendo bem, né? Que ações que decorrem a essa existência do bem, né? A fim de ampliar reflexões. Quais são essas reflexões? Olha umas perguntas que tem ali do lado. Agir de acordo com o bem é agir certo? Agir de acordo com o bem é ser justo, né? Ser justo é o mesmo que ser bom ou bondoso? É melhor ser bom ou justo? A sociedade pode nos cobrar bondade e justiça? E assim por diante. Então, está falando aqui sobre a bondade, sobre a justiça, o que é ser justo, né? Se a gente consegue definir isso. Então, a justiça ela é considerada um valor, né? Uma virtude que deve nos nortear, né, os nossos comportamentos, as nossas atitudes. Ela também é associada a um sistema judiciário, né, ou seja, um conjunto de leis que já foi elaborada. Essas leis elas não devem apenas ser para algumas pessoas, e sim para toda uma comunidade, né, que não sai apenas uma pessoa beneficiada com isso, e sim todos, né. Então, vocês façam uma leitura para entender melhor e a gente vai lá para a página 19 do livro didático. Aqui na página 19, então, do livro didático, começa a parte de conexões. Então, o tema justiça, ele abrange muitas ideias, e para refletir sobre elas, é possível começar investigando o que entendemos por esse termo e o seu contrário. Pensando nisso, leia o texto a seguir. Então, vocês vão ler esse texto. Ser justo é ser exato, é uma afirmação, tá? Então, vocês leiam lá. E para conseguir responder a número 1 e a número 2. Porque a número 1 e a número 2, ela vai de acordo com o que você pensou sobre isso. Olha a número 1. De acordo com o texto,
A justiça é uma condição necessária para que nossas relações com os outros sejam corretas. Você concorda com essa afirmação ou discorda dela? Argumente a favor de seu posicionamento. Se você concorda, o porquê, e se você não concorda, também coloque o porquê. A número 2 também é um posicionamento seu sobre o tema, tá? O texto apresenta um conceito objetivo de justiça, exatidão, e afirma que ela é uma propriedade. Diante disso, poderíamos até concluir que a justiça é um valor simples de se aplicar e observar. No entanto, basta prestar atenção às notícias divulgadas pela mídia para perceber que frequentemente é o contrário dela. A injustiça que destaca em cenas em relatos do cotidiano. Cite uma possível causa para isso. Lembre-se de explicar e justificar a sua opinião. Que a gente fala muito de justiça, mas será que a gente pratica essa justiça? Justiça é só lá quando está sendo julgado perante o juiz? Não. Justiça sobre as nossas atitudes diárias. Eu estou sendo justo até nas palavras que eu estou pronunciando? Será que não vai machucar ninguém? Será que isso eu tenho provas? Eu tenho como comprovar? Eu sou a melhor pessoa, será, para julgar, para apontar o dedo, né? Ou é melhor eu tentar entender, ter o senso de empatia com essa pessoa, né? Então, vamos nos refletir o nosso dia a dia, até onde a justiça está fazendo parte da nossa vida, né? E o que eu preciso fazer para melhorar essa justiça. Como eu falo, às vezes é melhor a gente pensar do que a gente falar, né? Porque os nossos pensamentos, as pessoas não precisam saber se eu concordo ou não com aquilo, ou eu tenho que apenas saber falar o porquê que eu não concordo, respeitando a opinião do outro. Isso também é ser justo, né? Então, qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. A partir de hoje, eu vou liberar para vocês a trilha. A trilha são 2 partes, dá 8 questões ao todo. Eu vou pedir para vocês não finalizar a trilha, mas entram e façam, porque eu consigo ver quem só entrou e não fez nada, tá? Então, entram e façam, que tudo isso será avaliado. Não finalizem, porque a próxima aula a gente vai fazer a correção e eu vou falar o que vocês vão, para que vocês vão utilizar aquelas questões também, tá bom? Então, beijos, fiquem com Deus.